Olá, professores, professoras e equipe gestora. Sejam todos bem-vindos à nossa formação de recuperação e aprofundamento de Ciências da Natureza do nono ano do ensino fundamental. Eu sou Evelise Cordeiro, atuo como professora de Ciências aqui na diretoria de Jacareí, faço parte da equipe de formadores educacionais da EFAP, sou bióloga de formação, e vamos ter essas formações juntos, começando, né, a partir da nossa formação anterior. Antes de começarmos, eu gostaria de relembrar que esse ano nós não temos as nossas interações ao vivo. Para quem está aqui desde o ano passado, era um momento muito rico, que a gente conseguia trocar as nossas experiências, mas nós pensamos também numa nova maneira de fazer essa troca. Afinal, essas ATPCs só têm sentido se a gente consegue conversar em rede. Eu fico muito honrada de estar aqui juntos novamente e vale lembrar que as nossas sugestões podem ser adaptadas a cada escola, a cada realidade, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu espaço e cada um de nós sabe bem o que nós precisamos e o que for necessário para adaptar. Para começar, eu saúdo a intérprete de Libras, que estará conosco, e faço a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos ruivos e cacheados, olhos castanhos, e estou vestindo uma blusa lilás. Então, vamos começar aí nossa formação de hoje. Então, a nossa formação, ela tem alguns objetivos que nós estamos destacando aqui. Retomar algumas informações importantes sobre a dinâmica das formações de ciências da natureza do Programa de Recuperação e Aprofundamento nesse primeiro bimestre, exemplificar a partir de novas sugestões de abordagens do componente curricular Ciências, como as aprendizagens em espiral possibilitam a retomada e o aprofundamento das habilidades essenciais. E favorecer o planejamento de atividades de recuperação e de aprofundamento das aprendizagens a partir de abordagens que oportunizem um trabalho pedagógico voltado para as habilidades essenciais previstas em anos e séries anteriores, e também aquelas dos anos e séries vigentes. E como será o nosso momento de hoje, né? A nossa formação. Ela está dividida em 3 momentos. No primeiro momento, nós revisitaremos as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento em Ciências da Natureza no primeiro bimestre. No segundo momento, nós focaremos nas habilidades essenciais e as aprendizagens em espiral em ciências, parte 2. No terceiro momento, nós deixaremos aqui algumas sugestões de atividades para o desdobramento da ATPC nas escolas. E vamos para o nosso primeiro momento. Esse primeiro momento, ele está focado nas formações anteriores do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Vamos olhar aqui a nossa linha do tempo desse primeiro bimestre que está correndo, né, gente? Na primeira formação, que aconteceu lá no dia 10 de fevereiro, nós abordamos as metodologias de recuperação. Dentre elas, conversamos sobre os agrupamentos produtivos e ainda demos uma sugestão de um projeto integrado entre língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. Vocês se lembram?
Lá na segunda formação, que aconteceu no dia 17 de fevereiro, conversamos sobre avaliação em ciências da natureza. Tivemos também um tempinho para nos debruçar sobre a plataforma São Paulo, explorando as potencialidades para o planejamento de ações a partir dessas habilidades que estão fragilizadas. E estamos agora nesse novo bloco de formações, nas quais conversamos sobre o currículo paulista e as aprendizagens em espiral. Iniciamos nossas conversas lá no dia 24 de fevereiro, na formação de etapa da semana A. Depois, vocês tiveram a primeira formação específica para cada componente curricular da área de ciências da natureza. Na semana passada, nós tivemos a formação de etapa parte 2, também, né, lá da semana A. E hoje, como vocês podem ver aí, representada pelo círculo verde, nós estamos na última formação desse primeiro bloco. Esse primeiro bloco, lembrando, estamos conversando sobre as aprendizagens em espiral e as suas potencialidades no ensino de ciências da natureza. É importante relembrar também que todas essas informações que estão nas nossas formações já estão disponíveis lá no repositório e podem ser acessadas pelo CMSP. Então, se você tem alguma dúvida sobre as formações passadas, fique à vontade para acessar lá. E voltamos a lembrar que nesse primeiro bimestre nós estamos utilizando o material de apoio focando no currículo em ação. Lembrando também, para esse primeiro bimestre, nós não estamos utilizando o caderno, o material Aprender Sempre, volume 1. Por quê? Porque esse material contempla as habilidades do segundo bimestre. Então, nós vamos utilizá-lo um pouquinho mais para frente. Hoje nós estamos aí no currículo em ação e também com outros materiais que nós vamos ver e também já vimos nas formações anteriores. E vamos para esse segundo momento focado nas habilidades essenciais e as aprendizagens em espiral em ciências da natureza. Relembrando, essas habilidades essenciais, elas surgiram frente à nossa pandemia, onde, de uma maneira totalmente atípica, nós tivemos que selecionar quais eram as habilidades mais importantes e mais frágeis para que toda a rede focasse e foi criado uma matriz de habilidade essencial. Então, essas habilidades essenciais foram criadas a partir deste momento. Lógico, nós temos uma modificação do tempo pedagógico a partir da suspensão das atividades presenciais e também de tudo que mudou, né, na vida desses estudantes e da comunidade escolar. Nessa formação, nós iremos apenas compreender a estrutura de uma aprendizagem espiral. Nós vemos aqui, na imagem verde, né, uma espiral onde trata-se de uma aprendizagem que ganha em complexidade com o passar das espirais aí, né? Conforme a gente vai ascendendo essas espirais. Essas etapas que estão sendo representadas aqui, cada vez que a gente vai subindo, novos conhecimentos vão sendo construídos e
remodelados pelos nossos estudantes, a partir dos conhecimentos básicos lá de baixo. Então, a cada retomada, revisão ou uma abordagem diferente, nós conseguimos verificar qual conhecimento já foi construído e também elaborado por esse estudante, para assim conseguir também aprofundar no sentido de alcançar níveis cada vez mais complexos desta mesma habilidade. E agora nós vamos, né, para um momento muito importante, um momento muito feliz dessa formação, né? As sugestões de abordagem para o nosso ensino de ciências. Vamos começar aí vendo quais são as habilidades que são possíveis, essas abordagens que deixamos aqui. As habilidades selecionadas são duas, tá? Uma do 9º ano e uma do 8º ano, representando bem esse currículo em espiral, esse ganhar ao longo do tempo, aprofundar na habilidade. Então, é muito interessante ter esse olhar frente ao currículo. A habilidade do 9º ano é a identificar e classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações do seu uso em aparelhos tais como controle remoto, telefone celular, smartphones, raio-x, forno de micro-ondas e fotocélulas. E a habilidade do 8º ano, investigar o processo de produção e consumo de equipamentos eletrônicos e argumentar com criticidade sobre o seu impacto na saúde individual e coletiva das pessoas, propondo modos de consumo mais sustentáveis. É interessante ver aqui que essas duas habilidades apresentam um olhar complementar e também podem ser utilizadas entrelaçando diversos temas do cotidiano desse aluno. E também, né, como sugestão a mais, nós podemos pensar em conversar com outros conteúdos, com outras disciplinas. É muito interessante que realmente são duas habilidades de anos diversos, mas que conversam entre si. É o nosso currículo em espiral, numa observação mais minuciosa, né? Então, para darmos inícios a nossas sugestões de abordagem, nós trazemos aqui um print de uma atividade prevista lá no caderno Currículo em Ação do 8º ano. Então, cada um, né, pode acessar tanto online, se estiver aí também disponível nas escolas, da maneira que vocês acharem melhor, tá? E vamos ver qual que é a proposta dessa atividade. Então, a matéria e energia, uma introdução à temática. Para iniciar os estudos sobre a temática, matéria e energia, vamos começar com a reflexão e análise individual sobre o uso da eletricidade e de equipamentos eletrônicos no cotidiano e, posteriormente, o professor irá apresentar um vídeo ou um texto para iniciarmos as discussões sobre questões que envolvem as diferentes formas e usos da energia. É importante perceber que logo no começo da temática nós já temos um destaque com a palavra energia. E só esse destaque já pode ser uma maneira, um início de conversar sobre a temática. E aí, o que é energia para vocês, né? E pegar alguns exemplos do cotidiano, de desenhos, de filmes, que
tratam dessa temática, que colocam aí até mesmo em super-heróis. Então, tem muitas possibilidades. Mas esta atividade está focando numa reflexão individual, onde nós temos aqui responda as questões propostas e reflita se você se considera dependente da eletricidade e do uso de equipamentos eletroeletrônicos no seu cotidiano. Então, logo de início também nós temos uma leitura de imagem. Então, esse aluno, ele é levado a fazer uma leitura também dessa imagem, pensar no seu cotidiano, pensar nas suas ações fora da sala de aula. E é muito interessante fazer essa integração com a vida desse aluno. Nós temos aí, as imagens e duas propostas. Quais são ou seriam as minhas ações hoje se em um período de 24 horas eu ficasse com energia elétrica disponível e sem energia elétrica disponível? Essa reflexão, ela pode ser feita de diversas formas. Ela pode ser feita por um texto, por uma discussão, a partir de um mapa de ideias, um mapa conceitual. No caso aí, não seriam os conceitos, mas sim as ações, que esse aluno iria identificar com e sem energia elétrica. A gente poderia também desenvolver até mesmo uma pesquisa de como era a vida antigamente, bem antigamente aí, sem esse uso exacerbado das diferentes formas, de energia também, ou focando na energia elétrica, que hoje faz parte da maioria das casas do Brasil, E até mesmo, esse olhar da pandemia, se o uso da energia elétrica aumentou, se diminuiu, se nós ficamos mais dependentes desse tipo de energia ou não, quais seriam os impactos de um mundo sem essa energia elétrica? Então, é uma atividade simples e que dá muito subsídio para esse aluno abordar de diferentes formas. Então, é lógico, cada um conhece bem o seu aluno, a sua sala, e sabe selecionar a forma mais interessante. Continuando, com uma segunda sugestão, que hoje nós temos muitas sugestões, Ainda bem, esse é o movimento mais gostoso do nosso momento de formação. Pensar sobre as possibilidades para a sala de aula. Nós temos aqui uma outra atividade do caderno Currículo em Ação, também do 8º ano, e olha só que interessante essa atividade. Ela traz um texto sobre o lixo eletrônico. É um texto fácil, é um texto curto, convidativo. Então, é uma temática muito atual e muito importante para que esse aluno faça uma reflexão sobre o seu impacto também no meio em que habita e quais são as consequências desse uso do lixo eletrônico, para onde ele vai, o que eu posso fazer com ele, é bem interessante. É lógico que eu não vou ficar lendo aqui o texto na íntegra, mas nós queremos mostrar mesmo que logo após a leitura do texto, o caderno, ele indica uma discussão em algumas questões. E dentre essas questões, nós temos a questão 3. Então, vamos observar aqui, a questão 3. O descarte inadequado de equipamentos pode trazer grandes prejuízos para o ambiente,
e para a saúde individual e coletiva. No Brasil, na cidade de Goiânia, em 1987, ocorreu um grave acidente radioativo envolvendo o elemento químico Césio-137. Faça uma pesquisa e escreva em linhas gerais como ocorreu esse acidente. Então, nós acreditamos que essa atividade e a discussão, principalmente dessa questão 3, pode auxiliar e muito a relacionar tanto as temáticas das duas habilidades, quanto a vida desse aluno, visto que nós, né, estamos no momento que a radiação ela está sendo muito falada aí, né, mundialmente. Nós temos uma situação bem importante. Então, vamos revisitar o nosso acidente lá de Goiânia. Talvez esse aluno não saiba, talvez essa pesquisa ela possa ser feita não somente em textos, mas sim em vídeos da época, né, reportagens, ou até mesmo em recortes de jornais da época. É bem interessante, traz também para uma realidade que é muito nossa, né? É lógico, a gente pode retomar também conhecimentos mais básicos sobre o assunto e permitir que o estudante construa e sempre aprofunde esses conhecimentos até chegar naqueles mais elaborados, tá? E vamos para mais uma sugestão. Eu tô adorando, porque nós temos muitas sugestões hoje, eu já tinha falado isso. Uma vez retomada, né, aquela habilidade do 8º ano, nós podemos já avançar com as atividades previstas para o 9º ano. Então, a gente vai fazer esse movimento de pegar um recorte lá do 8º ano, que vai inserir esse aluno, que vai fazer ele pensar, que vai fazer ele pesquisar, que vai fazer ele se conectar com a comunidade escolar, conversando sobre a temática e inseri-lo, prepará-lo para a próxima habilidade, para percorrer essa espiral do currículo em espiral. Trazemos aqui um print de um texto presente lá no caderno Currículo em Ação do 9º ano. Veja só que nessa atividade o aluno ele vai pesquisar e ele vai classificar diferentes aparelhos que emitem ondas eletromagnéticas dentro das categorias. Então, atividade 2, né, não vou ficar lendo também em detalhes a atividade, mas o foco principal é classificação dos objetos e usos, né? Quais são as funções e os usos, né? Os exemplos, aonde é utilizado essas radiações. Então, a gente tem aqui as categorias telecomunicações, saúde e medicina, residência e outros que o aluno trouxer. Isso pode ser numa pesquisa onde ele escreva, né, os aparelhos, nome dos aparelhos. A gente pode fornecer imagens, fazer uma competição entre eles, né, depois, ou uma discussão. Então, essa atividade que, né, inicialmente é algo simples, né, de classificar, identificar, observar, pensar sobre o seu cotidiano e algo que ele já tenha ouvido falar ou tenha visto, né, em alguma série, um filme, né, porque às vezes aquele aparelho não está na sua casa, mas ele já viu em algum filme e às vezes naquele filme inventou um aparelho ou o seu uso não é exatamente aquele. Então, essa pesquisa é muito importante. É uma visão aí de uma pesquisa bem, né, na nossa linha da alfabetização científica. Então, é muito gostoso e é possível fazê-la, né? Tanto
usando algum recurso digital ou não, tá? E logo em seguida, no mesmo caderno, está prevista a atividade 6, para sistematizar as aprendizagens sobre a radiação eletromagnética. Aqui nós sugerimos a ferramenta digital CMAP Tools para a elaboração dos mapas conceituais. Por quê? Esse aluno ele está inserido no mundo dos mapas conceituais, todos modernos, cheios, né, de um design mais diferentão, que tenha mais a identidade dele. E essa ferramenta digital, ela possibilita isso. Então, o aluno pode usar, né, nós deixamos aqui como sugestão, que esse aluno pode explorar essa ferramenta para produzir o seu mapa conceitual. Essa ferramenta também, ela pode ser transposta para outras disciplinas, né? Afinal, esse aluno, se gostar da ferramenta, vai usar em outros momentos da sua vida. Dando continuidade às nossas sugestões, indicamos também uma aula do CMSP. Lembrando, essa aula ela pode ser uma fonte de pesquisa, tá? Pode ser um início, pode ser um aprofundamento, pode ser uma aula para uma sala de aula invertida. Então, são muitas possibilidades. E, além dessa aula, nós temos outras aulas que tratam da temática e podem ser utilizadas em sala de aula, como um aprofundamento para casa, em parceria com outras disciplinas. Então, é lógico, a gente tem aí várias possibilidades para atingir e fazer com que esse aluno evolua, né? Caminhe realmente nessa espiral nas habilidades, ganhando sempre maior complexidade. E uma outra possibilidade que pode ser usada também de forma complementar ou com um pontapé inicial aí, né, para a temática, é uma questão da AP. Exatamente, uma questão da AP. A gente já falou, né, no nosso último encontro, para tentar, né, inserir essas questões da AP, fazendo com que esse aluno tire essa visão de prova, aquela coisa meio maçante. Não, a AP é uma avaliação que também representa o seu cotidiano. Então, essas questões que nós estamos selecionando é para fazer essa ponte, para que o aluno perceba, olha, mas eu faço isso, eu tenho isso, eu já vi isso, eu sei o que é isso. Eu estou inserido nesse contexto. E é muito interessante que ele seja sempre estimulado a enxergar isso, porque, né, essas avaliações podem ser utilizadas, sim, durante as nossas aulas. E eu achei uma visão, né, uma nova abordagem que foi muito interessante. Eu já utilizei algumas questões da AP nas minhas aulas, e eu posso falar que os alunos até começaram com, professora, mas vai ser prova agora? Eu falei, não é prova agora. A gente vai ver qual é o tema da questão e vamos investigá-la. Então não é para responder? Aí nós vamos responder, mas de uma maneira mais gostosa, tá? Daí eles, né, já se tranquilizaram, né? Não era prova, não era prova, porque eu estava iniciando a temática. E foi muito interessante, foi um movimento muito positivo.
lá em meados, né? Vamos voltar para a questão. Lá em meados de fevereiro, lá no dia 17 de fevereiro, nós tivemos uma formação que nessa formação nós mostramos como podemos acessar essas questões a partir da plataforma São Paulo. Então, se você ainda tem alguma dúvida, quer utilizar as questões e não sabe, né, como acessar, volta lá na formação do dia 17 de fevereiro. Tem lá o passo a passo direitinho de como acessar todas as questões das APs, tá? Então, pela plataforma São Paulo. Fique à vontade para retomar também. Mas, por favor, espera agora a gente terminar essa aqui, tá? Guarda, daqui a pouco volta lá e tira essa dúvida. Sendo assim, né, esse exemplo da questão do primeiro bimestre do 9º ano, nós temos uma atividade 3, leia o texto abaixo. Você sabe como os controles remotos funcionam? O aluno já viu, é algo do cotidiano dele. Controle remoto é algo que todo aluno já viu, né? E em muitas escolas aí até tem um controle remoto dentro da sala de aula. Então, para aquele aluno que nunca viu, você, né, tem a possibilidade de mostrar esse controle remoto, tá? De modo geral, os controles remotos em uso atualmente são baseados em 2 tipos de tecnologias, a do infravermelho e a da radiofrequência. E os televisores e aparelhos semelhantes que temos em nossas casas tendem a utilizar a do primeiro tipo. Basicamente, os controles remotos via infravermelho funcionam como transmissores que emitem impulsos de luz invisíveis aos nossos olhos, que transmitem sinais aos aparelhos controlados por eles. Aí, né, lógico, com base nesse texto, os controles emitem sinais aos aparelhos receptores por meio de descargas elétricas, ondas mecânicas, partículas carregadas, radiação eletromagnética. A partir dessa questão, nós podemos já inserir como né? Mas o que é isso de infravermelho, né? Essa temática pode surgir, essa discussão, essa pesquisa. Tem vídeos também na internet aí demonstrando como esses controles remotos funcionam na prática. É muito interessante, os alunos conseguiram encontrar esses vídeos, foi super legal. E lógico, eu também consegui desenvolver, explorar um pouquinho sobre como observar as alternativas, né, e pensar sobre elas. Então, eu incentivei mas o que são descargas elétricas? Será que a gente lembra? Então, vamos relembrar, vamos pesquisar, vamos conversar com o colega, vamos lá. E ondas mecânicas? E partículas carregadas? Será que são usadas no controle? Será que não? Aí foi muito interessante que eu fiz um antes e depois. Eu falei, leiam e tentem. E agora? Né, depois que a gente já discutiu, pesquisou, né, estudou, viu alguns vídeos, será que a gente sabe? Aí eles, nossa, mas estava tão na cara. Estava tão na cara, né? E faz muito sentido se a gente pega e realmente desmistifica esse terror das avaliações. Então, é bem interessante. Como é bem interessante, né? Nós trouxemos uma segunda questão também retirada da nossa AP do primeiro bimestre de ciências. Esta, né, questão também trabalha com a compreensão sobre infravermelhos, tá? Então, vamos analisar. Como funcionam os sensores de presença para a luz? É outra coisa que faz parte da vida desse aluno. Se ele não viu, ele já viu em filme, ele já viu em série, tá? Então,
às vezes não faz parte do dia a dia dele, mas ele já teve algum contato até, né, em grandes centros comerciais também, tem sensores de presença para luz. É bem interessante e realmente faz parte. Então, a gente tem um texto aí que esse tipo de equipamento ajuda bastante na economia de energia, evitando gastos inúteis, ligando e desligando as lâmpadas de um ambiente automaticamente. Mas como esses sensores de presença operam, né? Então, ele descreve um pouco ali de como funcionam esses sensores e também tem as alternativas que, né, são bem parecidas com a anterior, mas tem algumas diferenças ali, né, ondas de ultrassom, convecção térmica, partículas em movimento e a radiação eletromagnética, e também fica aí a sugestão que a gente pode usar essa temática para iniciar, para aprofundar, como uma fonte de pesquisa, como uma contextualização, fornecendo antes de começar essa aula, nossa, ó, hoje a gente vai estudar essa questão. E aí, gente, pesquisem como funcionam os sensores de presença de luz, como vocês acham? Eu gosto muito de fazer assim, antes de pesquisar, pensa como você acha que funciona. Aí a gente pesquisa e vê, nossa, olha, minha ideia estava na linha, ou não, ó, viajei. Né? Então, é muito interessante. E chegamos ao nosso último exemplo, também com uma questão da AP do primeiro bimestre. Vocês conseguem perceber como essa temática é uma temática muito importante, muito cobrada também, e que faz parte da vida desse aluno e que, lógico, deve ser priorizada, por isso que faz parte aí das habilidades essenciais. Vejam que essa questão ainda traz uma temática de interesse dos alunos, ainda mais, por se tratar do sinal 4G dos celulares. Né? Ó, o sinal que não pega, aí professora, o sinal não pega, e aí, por que não pega? Como é que funciona? E essa questão ainda é muito interessante que ela traz uma leitura de imagem. Então, essa leitura de imagem pode ser transposta para uma realidade dele. Às vezes tem uma antena de transmissão 4G próximo da casa dele, ou ele já passou perto de alguma, então a gente pode adentrar também a essa discussão. A antena representada nessa imagem está emitindo uma quantidade de, também, tem as alternativas aí, né, descargas elétricas, ondas de ultrassom, partículas em movimento, radiação eletromagnética. E a gente pode aprofundar, iniciar, discutir bastante, mobilizar esses conhecimentos construídos e buscar mais informações que permitam a resolução dessas atividades, tá? É muito legal incluir essas possibilidades para ajudar e fazer com que o aluno veja a avaliação no seu dia a dia. E a gente chegou agora, né, ao nosso último momento, o terceiro momento aí, a sugestão de atividades a serem trabalhadas, desenvolvidas no desdobramento na escola. Quais são as nossas sugestões? Explorar as sugestões de aprendizagem em espiral indicadas nessa pauta e adaptá-las ao contexto das suas escolas, lembrando que se vocês já observaram habilidades aí de atenção, por favor, continuem nessas ações, né? Se você conseguir adaptar a alguma sugestão que a gente colocou aqui, também coloquem para a gente no nosso canal aí de comunicação, tá? Que eu vou apresentar daqui a pouco. Segunda sugestão de atividade para o desdobramento é analisar e avaliar as práticas já desenvolvidas neste início do ano letivo, refletir sobre elas e compartilhar com os colegas da área as primeiras percepções e experiências, buscando direcionamentos para novas ações. É importante lembrar que a gente está terminando hoje um bloco de estudo, então
por favor, se você tiver a oportunidade, discuta com os colegas de área, perceba se foi relevante, se você conseguiu transpor isso para a sua sala de aula e se você tem, né, essa percepção, essa reflexão que pode também nos ajudar e ajudar o outro. Lembretes do coração, né? Exercite a escrita reflexiva e de narrativas, descrevendo e desenvolvendo as suas ideias e reflexões, né? Naquele bloquinho de informações, pode ser tanto virtual quanto um bloquinho mesmo, né? Não se esqueça que você pode entrar sempre em contato conosco pela comunidade de ciências da natureza, tá? Como é que você entra em contato conosco? Nós temos aí um formulário. Esse formulário ele tem uma única questão. Essa única questão é para que você coloque as suas reflexões, as suas percepções do que você sentiu falta, tá? E nós temos o nosso Padlet aí desenvolvendo essa conversa com a comunidade de ciências da natureza. A ideia aqui é construirmos uma comunidade mesmo, tá? Entre professores e professoras de todo o estado, para que a gente consiga conversar de verdade, né? E também exemplificar e inserir novas sugestões que deram certo, e de todo o estado. Então, fiquem à vontade. E o que a gente viu hoje? Retomamos as informações importantes sobre a estrutura das formações de ciência da natureza, do Programa de Recuperação e Aprofundamento, exploramos habilidades essenciais de ciências da natureza, conhecemos as sugestões de atividades para o desdobramento nas escolas. Aqui temos a nossa referência, né, as nossas referências, e se você, né, quiser, agora mesmo, você pode avaliar esta formação, tá? Então, eu me despeço aqui. Muito obrigado pelo tempo que você passou comigo. Por favor, entre em contato conosco pelos nossos links aí. E eu espero todos, né, aí do outro lado, nas nossas próximas formações. Muito obrigada e até mais.